Bom, hoje o vídeo é diferente, não é um vídeo de reflexão nem nada do tipo, não no quesito social, marketing digital, nada. Hoje é um vídeo falando sobre jogos. Eu tava pensando porque ontem teve um vídeo, né, um teaser, eu acho, do GTA 6, que ele vai ser lançado nos próximos dias, né, e tem todo um hype em cima desse jogo. Honestamente, eu não sei dizer o motivo, pra ser sincero. Para começar, eu vou explicar que eu nasci em 1997. Quem conhece de GTA sabe que o GTA 1 de PS1 lançou em 97. Eu sei disso porque eu sou um nascido entusiasta de jogos. Com 3 anos de idade eu ganhei meu primeiro computador, então no finalzinho dos anos 2000 para início de 2001, que eu sou nascido de dezembro de 97. Então eu ganhei meu primeiro computador com 3 anos de idade. Eu passei desde a internet de escada, passei pela coaxial, pela fibra, que hoje faz com que qualquer um tenha acesso a uma internet de uma qualidade muito boa, por sinal, comparado antigamente, por valores bem modestos. 100, R$ 120 você consegue ter 1 GB de internet hoje em dia. É, Passei pela época das franquias, dos problemas com a Anatel, de regulamentar limites de banda, mínima quantidade que deve ser cumprida pelas empresas, pelas provedoras. Então, assim, eu passei pelas lan houses, eu passei pelo início da Steam, que foi por volta de 2003, se eu não tô me enganado. Eu vi o auge das grandes franquias, eu vi o boom e o colapso de empresas gigantes. Eu lembro muito bem da EA, da Activision, da Blizzard, da Ubisoft, da Epic, são empresas gigantes que muitos não imaginavam que um dia elas poderiam ter problemas, e hoje a gente vê que, por mais que elas dominaram o mercado durante muito tempo, hoje em dia várias delas sofrem problemas, estão sofrendo, estão precisando se adequar à mudança de mercado. Que sim, o mercado está mudando não só para o marketing digital, no geral, o mundo está mudando, tudo está mudando. Eu acredito que essa mudança é muito boa, principalmente porque ela vem do contexto cognitivo. A facilidade de conhecer, aprender, identificar com critérios e mais facilidade porque está tudo à sua disposição. Você hoje pode usar uma inteligência artificial, um chat GPT da vida, para poder descobrir se uma pessoa está te falando uma verdade ou uma mentira do ponto de vista literário, técnico e etc. Basta pesquisar, fazer uma pesquisa com a inteligência artificial ou mesmo para sua. Não vou falar ela aqui, mas aquela da Google, que quando você fala o nome dela, ela responde você, né? Porque senão ela vai começar a falar que eu vou pedir pra ela ficar quieta. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Essas empresas foram consideradas durante muito tempo intocáveis. Eu lembro muito bem que o Assassin's Creed lançou vários. E era lançar e vender milhares, lançar e vender milhares. E aí eles começaram a colocar coisas cosméticas dentro do jogo, DLCs e etc. E de algum tempo pra cá, muitos assíduos entusiastas de Assassin's Creed vêm refugando o jogo, porque cada vez está mais estranho e cada vez a empresa está conseguindo lançar menos produtos de qualidade e tendo menos vendas, né? Então, por que eu acho que esse hype do GTA 6, ele é um hype que não vai ser... A expectativa é muito grande, mas o resultado não vai ser o que a gente espera. Eu vou cozinhar essa ideia para você entender o que eu tô querendo dizer. O hype, ele tá muito fora do controle. Eu sei que o GTA tem mais. O GTA em si, o nome, né? GTA eu não sei se era Rockstar desde sempre, né? Desde de 97, mas o nome GTA é muito antigo, tem mais de 20 anos. A gente tá falando do primeiro jogo que foi lançado em 97, antes de eu nascer. Então, assim, o primeiro jogo do GTA tem mais de 20 anos. O GTA V tem, se eu não me engano, 12 anos ou 13 anos, vai fazer 13 anos, eu acho. Então, o hype faz sentido, mas o momento não é o correto pra hypar. Porque, pensa comigo, a gente tá falando de um maior lançamento. Um jogo definitivamente que vai mudar tudo. Mas o mundo não é o mesmo de antes. Será que ainda existe espaço no mundo atual para esse tipo de jogo? Para esse tipo de produto? Pensa bem. A economia global, não estamos falando só de Brasil, estamos falando de mundo inteiro. A economia global está sofrendo. A gente está falando de aumento de juros, a gente está falando de problemas políticos, estruturais, é, várias.
como que eu posso dizer, desalinhamentos políticos. A gente teve aí algumas guerras para trás, tivemos pandemia e coisas que mostram que o mundo está desalinhado e pode colapsar a qualquer momento. Por isso, a economia está do mundo inteiro tá meio dúbia, né? E a gente está falando de recessão mesmo, não é nada diferente disso. Vários estúdios e várias empresas grandes demitiram centenas de pessoas. A gente está falando de demissões em massa. A gente está falando também de custo de desenvolvimento cada vez maior. Para empresas AAA, né, que são as consideradas topo de linha, a gente está falando de bilhões de reais gastos todos os anos com produções de jogos. O público mudou, tudo mudou, a estrutura é diferente. Hoje a maioria dos jogos que fazem sucesso, eles são acessíveis. Vamos dar um exemplo? Roblox. Que é um jogo mais acessível que Roblox para desktop, roda em qualquer máquina, cara. Literalmente, se o seu micro-ondas tivesse como conectar um monitor nele, ele rodaria Roblox. Mobile games. Os jogos de celular estão cada vez mais fomentados porque as pessoas precisam de acessibilidade e estão sedentas para consumir coisas imediatas. TikTok, Shorts, Reels e afins. Você entendeu? Consumo rápido, acessibilidade, jogar no celular, jogar jogos com computadores mais baratos, que faz sentido numa recessão comercial quando as pessoas têm menos dinheiro para gastar com hardware, processador bom e etc. E se você juntar tudo isso e ver o tempo que a empresa está gastando para construir esse jogo, ele vai vir fenomenal, mas pensa comigo, um jogo hoje vai sair por mais ou menos uns 100, 150 dólares, né? Quando isso vier para o Brasil, qual vai ser esse valor? Porque assim, mesmo para padrões americanos, 150 dólares não é um valor muito acessível para jogos. A gente está falando de um valor que é consideravelmente alto. Só que você vai precisar de um bom computador para rodar isso. Nos Estados Unidos, um bom computador, ele tá aí na faixa de uns 700 a 850 dólares. Um computador bom que vai rodar provavelmente tudo, não no Ultra, mas vai rodar liso. Esse tipo de computador de 700 a 850 dólares nos Estados Unidos, no Brasil, ele tá na faixa de uns 7 a 9 mil reais. Por quê? 7 a 9? Porque depende, se você vai montar por si só, sai muito mais barato. Mas se outra pessoa for montar para você, você for comprar ponto, ele vai sair bem mais caro. Se você comprar na Casas Bahia, por exemplo, você vai pagar 12 mil, um computador que é de 7, 6 mil. Então, a acessibilidade está cada vez menor. Esse jogo vai vir caro, com certeza. E ele vai estar cheio de microtransações, que é um problema. Cada vez mais, jogos com microtransações se provam não ser os ideais para o futuro. Várias empresas que adaptaram esse mercado de microtransações estão sofrendo hoje. Fortnite ganhou muito dinheiro com microtransações, mas hoje em dia já não consegue construir e manter aquele império que criou alguns anos atrás. Vários outros jogos, o exemplo do Assassin's Creed é um exemplo claro, né? De microtransações que não deu muito certo, a galera não gosta muito. O FIFA vem em decaimento por causa das microtransações cada vez mais predatórias, né? Fazem com que você precise gastar muito dinheiro para ter um time minimamente razoável e conseguir jogar no modo online. Então, a pirataria, ela vai se instaurar, como sempre se instaurou, não só no Brasil, mas em vários outros países emergentes que não têm capacidade para pagar, tipo, 150, 120, eu não sei lá exatamente quanto vai ser o jogo, mas cento e poucos dólares. Vai ser, tipo, no mínimo, Brasil, no mínimo, menos de 300 reais não vai ser, eu tenho certeza. E a frustração vai ser global, porque você está se esperando muito desse jogo, é um jogo que está sendo desenvolvido há muito tempo, uma equipe gigante de mais de 1.000 colaboradores, um jogo AAA, né, do critério de programação de jogos. Então, honestamente, eu não tô falando isso por malícia, tá? Eu espero que tudo dê certo pra Rockstar, que ela lance um jogo sensacional. Red Dead Redemption 2 é um dos jogos favoritos, na minha concepção, como um jogador. Eu gostei muito de jogar Red Dead Redemption 2, um dos melhores jogos que eu joguei aí, da Rockstar. Não tô falando o melhor jogo no geral, mas é um bom jogo. Pra mim é sensacional. Mas eu não acredito que a Rockstar vá conseguir conceber todo esse hype que ela tá criando, tá? Eu acho que tá completamente fora. Principalmente por causa da alta do dólar, cada vez mais energia cara, os jogos estão mais caros, computadores mais caros, tecnologia mais cara, tudo tá mais caro.
Agora vamos olhar para um cenário de tempo. Como o jogo demora muito a ser desenvolvido, cria-se um estigma. E o preço do jogo fica muito mais caro. Equipes gigantes de, acho que quase 2.000 pessoas. Mas você deve pensar, tá, mas você tá só falando, eu quero argumentos conclusivos. Beleza. Cyberpunk? Battlefield? Não esse agora, de Battlefield 6. Battlefield 2042. Quem lembra da equipe gigante, quantos eles ganharam e quantos eles arrecadaram, sabe o que eu tô falando. Anthem, The Day Before. Pensa nesses jogos e me diz, você acha mesmo que uma equipe gigante, colossal, como a equipe da Rockstar, para produzir esse jogo, junto com esse hype, vai conseguir ganhar o dinheiro necessário para manter esse jogo? E ainda que isso aconteça, o GTA pode estourar de vender 100 milhões, 200 milhões de cópias. O que eu tô falando não é que ele não vai hypar no geral, e sim que ele vai vender muito, mas ele vai perder relevância. GTA V é um marco histórico nos jogos, principalmente por causa do RP. As decisões estruturais que eles estão tomando para o GTA VI podem afetar completamente não a venda, porque ele vai vender muito, mas sim a relevância. E se o GTA VI não suprir a relevância do GTA V, vender muito, mas acontecer igual o Windows 11. Recentemente a Windows anunciou que não iria ter mais atualizações para o Windows 10 e que tudo ia ser migrado para o Windows 11. Qual que é o problema disso? O problema disso é o mesmo problema que aconteceu com o Windows 7, o Windows XP e os anteriores. Todo mundo tem seu Windows favorito e todo mundo sabe qual Windows é melhor, etc e tal, XY. Quem é gamer sabe que o Windows OS, que é um Windows personalizado para games, é um dos melhores para jogar. Mas quem usou o Windows 10, usa o Windows 11 e percebe que ele é claramente mais lento. É mais difícil de você deixar ele cru. É mais difícil de você otimizar ele. E ele tem features que não fazem sentido nenhum. Porém, eles estão obrigando você a consumir, né? Tirando as atualizações do Windows 10. Vai ser o que vai acontecer no GTA V. E se o GTA V é sensacional, maravilhoso, mas eles te obrigarem a jogar o GTA 6 e você nunca mais conseguir ter aquela experiência de jogo do GTA 5. Porque eles vão trazer mudanças, principalmente em RP, em cosméticos, e as microtransações vão dificultar a relevância do GTA 6. Isso vai fazer com que o GTA 6 não seja o que as pessoas esperam. Mas, obviamente, isso é apenas uma opinião, tá? Eu sou só mais um ser humano que não tem nenhum tipo de faculdade, conhecimento intelectual de programação, jogos, development e etc. Mas um cara que jogou aí uma centena de porrada de jogo, viu a mudança desde internet de escada até o cabo coaxial, fibra ótica, vi a queda da Oi, né? Pra quem não sabe, a Oi tá quebrada. Eu vi a queda, eu vi desde a ascensão, né? Quando eu nasci, a Oi era a ascensão, todo mundo tinha Oi. Hoje em dia a Oi não existe mais. E o mercado é cíclico. Um dia você tá aqui, outro dia você tá aqui. Quem já viu aí alguns moons, algumas empresas aí, né, mandando vários empregados embora, fechando aí alguns estúdios de produção de jogos, eu acredito que não é muito imbecil da minha parte pensar que talvez eu tenha um pouco de razão. Mas como assim? Como assim? Como eu posso dizer? Como eu vi muitas empresas caírem, eu acredito que talvez essa seja a próxima. Não sei se agora, mas em breve a mudança dos jogos está acontecendo. E vai cada vez mais mudar. E quem não se adaptar, vai falir. Isso é inevitável. E aí, o que você acha? Me conta aí, você acredita no hype ou se você acha que ele vai flopar, assim como eu?